Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Siqueira, professor de Direito Penal e Processo Penal, e esse é o vídeo que inaugura o nosso canal aqui no YouTube, tá bom? É um canal voltado para o concurseiro, é um canal voltado para você aí que está estudando para concurso público e para você também, estudante de Direito aí, que já está tendo contato com o penal, com o processo penal. O nosso canal, ele é voltado para esses assuntos, tá bom? As disciplinas de penal, processo penal e aqui a forma como essas disciplinas são cobradas em concursos públicos, em provas de OAB. Então, esse é um momento do nosso canal em que nós vamos ter um olhar voltado para as bancas de concurso. Professor, como é que o penal tem sido cobrado em concurso? Como é que o processo penal tem sido cobrado? Então, esse é o momento em que a gente vai discutir diretamente em questões, tá bom? Então, eu queria fazer um convite a você a se inscrever no nosso canal, a se gostar, curtir os nossos vídeos, compartilhar com os seus amigos que também são estudantes de Direito ou estão aí estudando para concurso público. Galera, nosso vídeo de hoje, ele é um vídeo direcionado para carreiras policiais, tá certo? É um vídeo de penal. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver questões de direito penal, parte geral, parte especial, tá certo? Nosso objetivo aqui é mostrar como o direito penal, ele é cobrado em concurso público. Nosso objetivo aqui é te mostrar como o processo penal é cobrado em concurso público de modo muito direto e objetivo, tá certo? Então, sem mais conversa, vamos ao que nos interessa no nosso vídeo de hoje, tá certo? Beleza? Olha só. O que nós temos aqui? Resolução de questões de direito penal, tá certo? Hoje o objetivo do nosso vídeo ele é direcionado para as carreiras policiais, tá certo? O objetivo hoje do nosso vídeo é um vídeo aqui voltado para o estudo das carreiras policiais, beleza? Então, olha só, o que tem aqui no nosso próximo slide, tá certo? Nosso próximo slide diz o seguinte: quanto mais você sua no treinamento, menos sangra no campo de batalha. Isso é uma grande verdade, meus amigos. Esse momento em que nós estamos passando, né, com o momento que nós vivemos no cenário mundial e o momento de estar se preparando, né, o momento de continuar lutando, de continuar ali se preparando para os concursos que irão surgir. A vida do concurseiro é muito isso. Nós sabemos que é necessário sempre estar estudando, é necessário sempre manter ali a preparação em dias, tá certo? Então, espero que esse canal possa te ajudar, tá certo? Espero que esses vídeos possam te ajudar. Qualquer dúvida, aqui é o meu Instagram, tá certo? Professor Felipe Siqueira, tá certo? Se você quiser curtir, mandar alguma sugestão, crítica, elogio, fique à vontade, tá certo, pessoal? Nosso canal é bem aberto e democrático. Fique sempre aberto e à vontade para interagir, tranquilo? Então, gente, olha só. A nossa primeira questão hoje, questão 01, é uma questão da prova de agente escrivão da FGV, na PC do Rio Grande do Norte, tá certo? E ela diz o seguinte: Joana caminhava pela rua quando percebeu que um cachorro de grande porte se desvencilhou da coleira de seu dono e correu ferozmente em direção a uma criança que brincava na calçada. Com o objetivo de proteger a criança, Joana atirou uma pedra na cabeça do animal, que veio a falecer. Considerando os fatos acima, Joana agiu em... Galera, olha só. E aí começa estado de necessidade, legítima defesa, beleza, vamos nós. Olha só. Primeiro, o que a gente tem que entender? Vamos só fazer alguns comentários rápidos a respeito dessa temática, tá bom? Vamos só fazer alguns comentários rápidos a respeito dessa temática. O que nós temos aqui? Nós temos a seguinte ideia. Nós estamos diante de um chamado de uma causa excludente da ilicitude. É o famoso LI, tá certo? Nós temos aí causas excludentes de ilicitude, o famoso LI. O que seria isso, professor? Olha só, quando ele pontua aqui legítima defesa, estado de necessidade, nós temos também o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, beleza? Tranquilo. Então, olha só, quando nós falamos em estado de necessidade, eu quero que tu lembre de alguns fatores, ou melhor, de alguns requisitos. Falou em estado de necessidade, é fundamental que você lembre desses requisitos. Olha só, o perigo não causado voluntariamente pelo agente. Perceba que Joana não foi a causadora desse perigo. Perceba que o cachorro se desvencilhou da coleira do seu dono e veio a atacar Joana. Perceba que em nenhum momento
Joana deu causa. Perceba que em nenhum momento Joana foi provocar o animal. Por isso, nós temos aí, perceba, a satisfação do primeiro requisito. Por que que eu gosto de deixar muito claro uma coisa? Sempre quando eu falo para os meus alunos, eu costumo dizer o seguinte: gente, não decore exemplo achando que você está aprendendo no instituto. O instituto, ele tem requisitos próprios, eles terão características próprias, tá certo? Então, pessoal, quando você estiver estudando o Instituto do Direito Penal, é importante que você tenha atenção aos requisitos desse instituto. Não se decora exemplo achando que se está decorando o instituto, tá certo? Então, no caso em tela, nós percebemos que já está satisfeito o primeiro requisito aí do estado de necessidade. Perigo não causado voluntariamente pelo agente. Nós percebemos, voltando aqui para a questão, que Joana caminhava pela rua quando percebeu que um cachorro grande, de grande porte, se desvencilhou da coleira do seu dono e correu ferozmente em sua direção. Perceba que Joana não provocou aí a ira desse animal, Joana não provocou essa situação. O perigo era atual, professor? Sim, o perigo é atual. O cachorro vinha ali em sua direção, tá certo? O cachorro vinha em sua direção. Portanto, nós percebemos que está satisfeito o segundo requisito do estado de necessidade, tá certo? Vamos adiante. Salvar direito próprio ou de terceiro. Meus amigos, atenção. Quando ela percebeu que o cachorro corria ferozmente em direção a uma criança, olha só, a uma criança, ela, para proteger a criança, atirou uma pedra no animal. Perceba que nesse momento ela salvou um direito de terceiro, tá certo? Ela salvou um direito de terceiro. Não tinha como de outra forma ali reaver essa situação. Não tinha de outra forma. O perigo era atual. Estava acontecendo naquele momento. Ela utilizou ali o que tinha à sua disposição para ali salvar o direito dessa criança, direito à vida, direito à integridade. Então, olha só. O perigo era inevitável? Sim, professor. O perigo ali era inevitável. Não tinha como de outro modo evitar. Não tinha como de outra forma evitar esse perigo. Portanto, meus amigos, olha só. Pela leitura do texto da questão, nós percebemos uma coisa. Nós percebemos que nós encontramos nela os requisitos do estado de necessidade. Com a leitura dessa questão, nós percebemos que nós encontramos nela os requisitos do estado de necessidade. Professor, mais alguma consideração a fazer sobre o estado de necessidade antes da gente responder a questão? Tenho sim, meus amigos. Olha só. Quando se falar em estado de necessidade, tá certo? Quando se falar em estado de necessidade, eu quero que os senhores lembrem de uma balança, tá certo? Eu quero que os senhores lembrem de uma balança. E que nessa balança os senhores terão que sacrificar um bem para poder salvar outro bem, tá certo? Então vocês vão estar diante de um perigo atual. E nessa situação, os senhores terão que, para salvar um bem, sacrificar outro, tá certo? Porque, professor, nessa balança você vai lembrar que nós temos um choque entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas. Olha só, eu tenho um cachorro que corre ferozmente e eu tenho ali a vida ou a integridade aqui dessa criança, tá certo? E Joana agiu ali para salvar. Então, o que se soluciona, né? Com autorização conferida pelo ordenamento jurídico. Então, o nosso ordenamento jurídico confere a essa pessoa o direito ali de sacrificar um bem, no caso, ali a vida do cachorro, para salvar e preservar ali outro bem jurídico, né, protegido ali a vida da criança. Nós temos como um requisito que eu gostaria de chamar a atenção de vocês a inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado, que é a importância do bem ameaçado em relação ao que se sacrifica, tá certo? Eu preciso salvar aqui, existe uma discussão a esse respeito e aqui o nosso viés é única e exclusivamente o concurso público, tá bom? Então, alguns temas, meus amigos, não existe, nós sabemos que o direito ele não é unânime, ele não tem uma unanimidade em relação a alguns temas. Nós teremos uma discussão, mas hoje, né, se prevalece que eu tenho que sacrificar um bem de menor valor e salvar um bem ali de um valor maior, tá certo? Então, olha só, o evento é não humano. Professor, o que é isso? Quer dizer, isso tem um ponto muito importante, que nesse exemplo vai diferenciar
tá certo? A legítima defesa do estado de necessidade. Professor, por que que o caso em tela não é legítima defesa? Pessoal, no caso em tela nós não temos, o caso em que a questão nos mostra, nós não temos legítima defesa. Por quê? Porque se trata de um evento não humano. A legítima defesa, ela é um evento humano. Perceba, você está se defendendo de uma injusta agressão. Então, nesse caso, se, por exemplo, professor, qual a diferença então de estado de necessidade e legítima defesa nesse exemplo do cachorro? Me traz uma situação em que eu possa observar o que seria legítima defesa e o que seria estado de necessidade. O cachorro veio atacar a criança, se desvencilhou. Perceba, foi um evento não humano. Nesse caso, nós temos estado de necessidade. Agora, atenção, se o dono do cachorro, o inimigo de Joana, observasse ela vindo na rua e ali instigasse o cachorro a atacar a Joana, perceba que no segundo exemplo, o dono do cachorro instigando o animal a atacar o inimigo, nesse momento o cachorro seria o que, professor? Seria uma arma. Se você atacasse o cachorro que veio lhe atacar, que você ali agredisse o cachorro, né? Atacasse o cachorro que veio lhe agredir em razão de ter sido instigado pelo seu dono, nessa situação, meus amigos, o cachorro estaria sendo uma arma, estaria sendo um objeto. Aí sim seria legítima defesa. Nesse segundo caso, sim seria legítima defesa. Mas perceba que não é o que a questão diz. A questão fala que o cachorro se desvencilhou, tá certo? Então, esse evento aí não é um evento humano. Por isso que nós estamos diante de uma situação de estado de necessidade, tá certo? Atenção, não confundir com legítima defesa, tá bom? Legítima defesa, o direito de reagir a uma agressão. Olha só, o direito de reagir a uma agressão humana, atual ou iminente e injusta. O cachorro ele não pode, ele é um ser irracional, ele não pode ali mensurar o que é justo e injusto. E ele se desvencilhou sozinho. Por isso que nesse caso, nesse exemplo, a resposta da nossa questão é a seguinte: estado de necessidade. E olha só, gente, o estado de necessidade, ele vai afastar o que, professor? Lembrem do famoso li, tá certo? Quero que vocês lembrem aqui do famoso li. O li vai ser o que? Olha só, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. São as 4 excludentes de ilicitude, tá certo? São as 4 excludentes de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Serão aí as 4 excludentes de ilicitude. Portanto, resposta da nossa questão aqui, letra C, tá certo? Então, meus amigos, resposta da nossa primeira questão, letra C. Tranquilo? Então, vamos avançar. Vamos à nossa segunda questão do nosso encontro de hoje. Olha só, prova aí de oficial da Polícia Militar, tá certo? Diz o seguinte: de acordo com Rogério Sanches, grande professor Rogério Sanches, a ordem de superior hierárquico é a manifestação de vontade emanada de um detentor de função pública dirigida a um agente público hierarquicamente inferior, destinada à realização de uma ação ou abstenção. Beleza? Dentro desse entendimento, analise as assertivas abaixo e marque a opção correta. Gente, antes da gente começar a discutir a questão, vamos mais uma vez, tá certo? Vamos aqui mais uma vez entender. Vamos entender a questão antes de responder. Olha só. A gente está diante de uma ordem, né? De uma ordem emanada. Beleza. Então, a possibilidade adotada pelo autor de agir nos ditames do ordenamento jurídico, isso vale dizer que poderia ter atuado de maneira diversa da adotada. Tem como principal finalidade afastar a censurabilidade do agente, no caso da sua inexigibilidade.
Então, essa questão, meus amigos, ela envolve o quê? A gente está diante de um elemento da culpabilidade, tá certo? E isso vai fundamentar duas causas de exclusão da culpabilidade, que vai observar o grau de censura da conduta adotada, na modalidade que pode afastar o grau de censura da conduta adotada. Então, olha só, da conduta adotada ali pelo agente. Então, nós temos aqui a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, tá bom? E é sobre essa segunda que nós passamos a conversar a partir de agora. Então, olha só, em algumas situações eu vou poder afastar culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta adversa, e aqui é isso que eu quero conversar com vocês, tá certo? É sobre essa segunda possibilidade que eu queria conversar com vocês. Olha só, nós temos dois tipos de ordem, tá certo, meus amigos? Nós teremos dois tipos de ordem e é sobre isso que nós passamos a conversar a partir de agora. Perceba que a ordem pode ser legal, mas a ordem também pode ser ilegal. Meus queridos, se o agente cumpre uma ordem legal, não há que se falar em crime, tá certo? Não há que se falar em crime. E por que, professor, não há que se falar em crime? Exclui-se a ilicitude por estrito cumprimento do dever legal. Então não é crime cumprir uma ordem legal. Não é crime, não há crime quando se cumpre uma ordem legal. A grande questão, meus amigos, está na seguinte situação. Quando se cumpre uma ordem ilegal. Quando eu tenho uma ordem ilegal, vocês terão que dividir em duas situações. Professor, eu não entendi. Atenção. Quando se fala em ordem ilegal, você vai ter que observar duas situações. Essa ordem é manifestadamente ilegal ou é não manifestadamente ilegal? Por quê? Porque se a ordem for não manifestadamente ilegal, o subordinado não responde criminalmente, tá certo? Subordinado não responde criminalmente. Então, olha só, professor, me dá um exemplo aí dessa segunda situação, dessa ordem não manifestadamente ilegal. Olha só, se eu, delegado de polícia, chego para um agente com um mandado inexistente, com um mandado de prisão inexistente, e ele dá cumprimento, gente, percebe, ele não tinha como saber que aquele mandado era inexistente, ele cumpriu, ele não sabia que era ilegal. Nesse caso, a ordem era não manifestadamente ilegal. Eu, delegado, cheguei com um mandado inexistente, o agente foi lá, deu cumprimento, poxa, ele não pode ser responsabilizado por essa situação, ele não sabia, essa ordem era não manifestadamente ilegal, tá certo? Beleza? Então tenha atenção com relação a isso, tá bom, meus amigos? Tenham muita atenção com relação a isso. A segunda possibilidade que nós temos é a seguinte, olha só. E se a ordem for manifestadamente ilegal? Olha só, se a ordem é manifestadamente ilegal, nesse caso responde tanto o superior quanto o subordinado. Nesse caso, irão responder os dois. Como assim, professor? Os dois irão responder criminalmente? Sim. Olha só, e aqui vamos lá. Se eu sou capitão de polícia, e nós estamos numa incursão na favela. E durante essa incursão, nós capturamos ali um traficante. Eu chamo o soldado e digo, olha, tortura ele, depois de ter interrogado ali o traficante, ali, depois de ter exigido ali que ele entregasse, mostrasse onde estão as armas, as drogas, ele resistente não nos diz ali onde está. E eu chamo o soldado e digo, olha, tortura, porque se você torturar, ele vai entregar. Perceba, o soldado sabe que tortura é crime, o capitão também. Então, olha só, perceba que essa ordem ela é manifestadamente ilegal. Perceba que essa ordem é manifestadamente ilegal. Meus amigos, atenção, nessa situação, irão responder quem? Tanto o superior quanto o subordinado. Então, quando se falar de obediência hierárquica, por favor, lembrem-se, vocês estão diante de uma ordem legal, tá certo? De uma ordem legal ou de uma ordem ilegal. Ordem legal não há crime, tá certo? Se a ordem for ilegal, vocês vão ter que observar se essa ordem é não manifestadamente ilegal
e aí o subordinado não responde, ou se é manifestadamente ilegal. Se for manifestadamente ilegal, responderá tanto o subordinado quanto o superior da ordem. E agora vamos voltar, tá certo? Para responder a nossa questão. Então, ela fala aqui a respeito da ordem de superior hierárquico, tá certo? Fala da ordem de superior hierárquico. E aí, vamos até os itens aqui, as assertivas que nos são trazidas aqui pela questão. Olha só, na obediência hierárquica, a responsabilidade penal sempre se desloca da figura do subordinado para o superior, respondendo este na condição de autor imediato. Gente, conforme nós vimos, esse deslocamento ele sempre vai existir? Não. Esse deslocamento ele nem sempre existe, porque o que eu tenho que observar? Eu vou observar o tipo de ordem legal, se é manifestadamente ou se não é manifestadamente. A depender da ordem, ele pode, o superior, aqui, no caso, né, o superior e subordinado, vão responder a depender da situação, tá bom? Então, olha só. Então, aqui, a primeira está errada, porque na obediência, a responsabilidade penal sempre se desloca da figura do subordinado para o superior. Não. Se a ordem for, olha só, se a ordem for manifestadamente ilegal, responde superior e responde subordinado. Não vai ter deslocamento de ordem, não. Tá certo? Então, vamos seguir. 2. Na ordem claramente ilegal, os dois personagens, superior e subordinado, respondem pelo crime, podendo este ser beneficiado com a atenuante prevista no Código Penal, de cumprimento de ordem de autoridade superior. Verdade, gente. Olha só o que nós temos. Isso aqui é previsão, tá certo? Existe sim essa previsão, salvo engano, artigo 65 do Código Penal, salvo engano, tá certo? Nesse caso, se a ordem ela não é, olha só, ela é claramente ilegal, os dois personagens, superior e subordinado, respondem. Tá aqui no nosso esqueminha, tá bom? Se for manifestadamente ilegal, superior e subordinado irão responder, tá certo? Conforme nós vimos. Portanto, segunda questão aqui, segundo a assertiva, está correta. 3. Mesmo se tratando de ordem legítima, tanto o superior quanto o subordinado respondem pelo crime, que foi que nós vimos, gente. Olha só. Se a ordem for legítima, se for uma ordem legal, não há crime, tá certo? Se eu estiver diante de uma ordem legal, não há crime. Então, a assertiva 3 está errada, tá certo? A assertiva 3 está errada. E 4, caso a ordem não seja manifestadamente legal, o subordinado fica isento de pena por inexigibilidade de conduta diversa. Olha só, é justamente no caso de inexigibilidade de conduta diversa, que aí vai afastar. E olha só, quando a ordem for não manifestadamente ilegal, o subordinado não responde criminalmente, tá certo? Portanto, está correto o item 2 e 4, resposta da nossa questão, da nossa segunda questão, letra B, tá certo? Resposta da nossa segunda questão, letra B, tá certo, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando, meus amigos, que qualquer dúvida aí que você tenha durante a explicação, você pode colocar aí nos comentários, tá certo? Eu sempre vou ficar de olho aí nos comentários. Tem o meu Instagram também, professor Felipe Siqueira. Professor, no vídeo, fiquei em dúvida na questão 3 ou na questão 4. Você pode estar sempre interagindo aí, mandando um direct lá no Instagram, certo? Então, olha só. Vamos voltar aqui, vamos dar continuidade à nossa resolução de questão. E agora na questão 3 diz o seguinte: com relação à teoria geral do direito penal, mais uma vez, mais uma questão de teoria geral, de parte geral do Código Penal. Lembrando, vocês estão percebendo aí que são questões voltadas para a área das carreiras policiais, tá certo, meus amigos? Então, ficar de olho aí, você que está estudando para as carreiras policiais, ficar de olho aí, a gente vai ter sempre muito material aqui, tá bom? Você também que está se preparando aí para a prova da OAB, pode deixar aí nos vídeos o comentário: professor, faça um vídeo com questões da OAB, tá certo? Com questões do exame de ordem, tá bom? Que eu vou estar fazendo sim, tá bom? A gente vai ter vários projetos aqui no nosso canal, e aí você, à medida que você
que vocês aí forem nos direcionando, nos pedindo, a gente vai atendendo aos pedidos, tá certo, meus amigos? Então, vamos lá. Olha só, com relação à teoria geral do direito penal, julgue o item seguinte. A imputabilidade é a possibilidade, olha só, é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Gente, olha só. Professor, essa questão ela exigiu um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito da imputabilidade. Correto. Mas ela exigiu, gente, que a gente entenda a diferença de culpabilidade para imputabilidade. Então, é importante que você que está estudando, que está se preparando para um concurso público, no tocante à disciplina de direito penal, entenda a diferença de culpabilidade para imputabilidade. Gente, olha só. Quando se fala em culpabilidade, eu estou falando da reprovação, do grau de reprovação da conduta. Na culpabilidade, o objeto de estudo não é o fato, mas é o agente, tá certo? O objeto de estudo da culpabilidade não é o fato, mas é o agente. Então, portanto, eu vou avaliar se, de acordo com as circunstâncias que envolvem os fatos, a conduta do agente ela é ou não reprovável. Então, falou em culpabilidade, tá certo? O C aí é também uma consoante de reprovação. Eu vou observar a reprovabilidade, a reprovação, o grau de reprovabilidade dessa conduta, tá certo? Então, no tocante à culpabilidade, o legislador adotou, o Código Penal adotou a teoria normativa pura, melhor, a teoria limitada, tá certo? Culpabilidade, portanto, ele vai fazer um estudo a respeito do juízo de reprovabilidade acerca da conduta do agente, tá certo? Considerando aí as suas circunstâncias pessoais, tá bom? Então, professor, isso é culpabilidade. Aferir ali, avaliar o grau de reprovação da conduta. É sim, meus amigos, na culpabilidade eu vou aferir o grau de reprovação dessa conduta, beleza? Tranquilo. Professor, e a imputabilidade? Na imputabilidade, nós iremos atribuir a responsabilidade, tá certo? Quando se fala em imputabilidade, eu vou aferir o grau ali, atribuir a responsabilidade ao agente. Imputabilidade, portanto, é a capacidade do autor de entender o que ele está fazendo, de entender o que ele está praticando, se é lícito ou ilícito, tá certo? O indivíduo pode se determinar ou entender o caráter de seus atos no momento da ação ou omissão. Lembrando, artigo 4 do nosso Código Penal, o Código Penal adotou a teoria da atividade, tá certo? O que vale ali é o que ocorre no momento da ação ou omissão, lembrar disso, tá certo? Então, olha só, o indivíduo, se ele tem condição de se determinar. Então, enquanto a culpabilidade ela vai aferir o grau de reprovação, de reprovabilidade de uma conduta, a imputabilidade vai atribuir a responsabilidade, tá certo? Vai atribuir ali a responsabilidade do autor da conduta, tá certo? Portanto, aí nós voltamos para a nossa questão, tá certo? Agora, com esses conceitos em mente, voltamos aqui à nossa questão que diz o seguinte... Questão 2021, delegado da Polícia Federal. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Correto, meus amigos, tá certo? Questão 3 aí, correto, é justamente atribuir aí essa responsabilidade pela prática da infração penal. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Lembrando que qualquer dúvida você pode me mandar lá no direct, tá certo? Olha só o que nos diz a quarta questão. Prova de agente de polícia de São Paulo. Apolo conduzia seu automóvel. Olha só, Apolo conduzia seu automóvel por uma via pública quando veio a ser fechado bruscamente pelo automóvel conduzido por Daphne. Em seguida, Apolo, muito nervoso por conta da fechada que levou, passou a perseguir Daphne com seu automóvel para tirar satisfação pelo ocorrido. Ao alcançar o veículo de Daphne, esta xingou Apolo com alguns palavrões. Ato contínuo, Apolo, que estava armado com um revólver para o qual tinha a devida licença de porte de arma, disparou 5 tiros em Daphne, causando-lhe a sua morte instantânea. Com base nos dados expostos, é correto afirmar que
Apolo deverá responder pelo crime de lesão corporal, deverá responder por homicídio qualificado por motivo torpe, cometeu o crime de homicídio simples e cometeu o crime de homicídio, mas terá a pena diminuída em razão de ter agido ali em legítima defesa da honra. Deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por ter sido cometido por motivo fútil. Meus amigos, olha só. Uma questão um tópico no tocante ao homicídio que é sempre bem cobrado, que vem por hora ou outra, ele vem aprontando nos concursos, ele vem aparecendo aí nos concursos públicos, que é, olha só, que é a figura do motivo torpe e do motivo fútil, tá certo? Que é a figura do motivo torpe e do motivo fútil. Meus queridos, que nós estamos diante de um homicídio qualificado, isso creio que não exista dúvida, tá certo? Então, com a leitura da questão, nós podemos perceber que nós estamos diante de um homicídio qualificado. O grande cerne da questão, né, o ponto-chave da questão é entender se nós estamos diante de um homicídio fútil, de um homicídio qualificado por motivo fútil ou de um homicídio qualificado por motivo torpe, tá certo? Então, olha só, o que é o motivo torpe? O motivo torpe é aquele considerado imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente. Algo que é desprezível, tá certo? Algo ali que é desprezível. Por exemplo, homicídio mercenário, matar ali em razão de receber uma herança, para ficar com a herança sozinho. Perceba, gente, que isso é um motivo imoral, é um motivo vergonhoso, tá certo? Então, eu estou diante aí da figura do motivo torpe, tá certo? Já o motivo fútil é aquele motivo insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria ao cometimento de um crime. O motivo fútil, por sua vez, ele seria aquele motivo que guarda uma desproporcionalidade. Como assim, professor? Uma desproporcionalidade entre o crime e a causa desse crime, tá certo? Então, falar em motivo fútil é falar de uma desproporcionalidade. Desproporcionalidade entre o crime e a causa desse crime, tá certo? Eu tenho uma diferença entre o crime e a causa desse crime. Matar por ter levado uma fechada no trânsito. Olha só, matar uma pessoa por conta de uma briga em decorrência de uma fechada no trânsito, isso é motivo fútil. Isso é motivo fútil. Acabamos de encontrar, portanto, a resposta da nossa questão. Mas, professor, é só por isso? Não. Rompimento de relacionamento, e aqui pode entrar também outras figuras, tá bom? A gente vai ter vídeos comentando sobre isso. Pequenas discussões em família. Perceba que no motivo fútil é você matar de forma desproporcional entre o crime e a causa e aquilo que motivou a prática desse crime, certo? Beleza, meus amigos? Então, olha só. Com isso, nós acabamos de encontrar a resposta da nossa questão, tá certo? Olha só, volta comigo. O que nós temos aqui? Deverá responder por homicídio qualificado. Correto. Mas não é por motivo torpe, não. É por motivo fútil, tá certo? Ele vai responder ali por homicídio qualificado por motivo fútil. Resposta da nossa quarta questão, letra E. Tá certo? Resposta da nossa quarta questão, letra E. Seguindo a nossa quinta questão, prova de inspetor da Polícia Civil. Tá certo? Prova de inspetor aí da Polícia Civil. Olha só, meus amigos, olha só. Quinta questão. Diz o seguinte. Durante o evento no Maracanã, Hefesto, aproveitando-se de grande aglomeração de pessoas, esbarra em Hera e utilizando ali esse impacto com distração para subtrair para si um aparelho de telefone celular e uma carteira contendo dinheiro e cartão. Atento à dinâmica e percebendo a subtração, Kratos se pronuncia para interceptar a fuga de Hefesto. Ocorre que, ao se aproximar e dar a ordem de parada, Kratos sofre diversas agressões por parte de Hefesto, consistentes em socos e um chute que o derruba ao solo. Hefesto é capturado. Hefesto só é capturado meia hora depois, quando tentava revender o aparelho subtraído. Olha só, gente. Diante desse cenário, é correto afirmar que Hefesto deverá responder por. Olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma subtração. Concordam comigo? Isso aí os senhores
nós temos uma subtração. A questão já deixa muito clara isso. A questão já deixa muito clara. Subtrair para si um aparelho telefônico. Mas eu tive aqui, após essa subtração, eu tive o emprego de violência. Então, olha só. Após a subtração, eu tive o emprego, o uso de violência. Beleza? Então, olha só, vamos entender isso aqui melhor. Professor, quando eu tenho uma subtração e depois eu tenho o emprego da violência, eu estou diante de quê? Atenção. Artigo 157 do nosso Código Penal, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Professor, o que é isso? Isso é roubo impróprio. O sujeito, após subtrair vários objetos de uma loja, e aqui vamos para outro exemplo. O sujeito, após subtrair vários objetos de uma joalheria, estava na iminência de fugir do local, quando foi surpreendido pelo segurança da loja. Nesse momento, o sujeito, para garantir a impunidade, agride o segurança e foge com as joias. Então, olha só, se você prestar atenção nesse exemplo de roubo impróprio, é muito parecido com o exemplo da questão. O sujeito primeiro subtrai e depois aplica a violência para garantir o quê? A impunidade, ou ali para garantir o quê? A detenção da coisa para si. Beleza? Então, no roubo impróprio, no artigo 157, parágrafo 1º, o que eu tenho, professor? Eu tenho o emprego da violência posterior, e aqui, por que eu vou empregar a violência depois da subtração? A violência, ela é posterior porque ela não tem a finalidade de garantir a subtração. Tá certo? Como ocorre comumente no artigo 157 no caput, na figura na descrição do caput. Aqui, a subtração já ocorreu. Perceba, meus amigos, que nessa situação a violência não é empregada para garantir a detenção da coisa, porque a coisa já está com ele. Porém, ela tem o objetivo de garantir a impunidade. Tá bom? Então, olha só, no nosso exemplo, no caso da questão, nós temos o quê? Nós temos um exemplo de roubo impróprio, tá certo? Professor, eu posso falar em furto? Não, gente, nós tivemos aí o emprego da violência, tá bom? Então, no momento em que eu tenho o emprego da violência, eu não posso falar aqui na figura do furto, tá bom? O furto é a subtração aqui, sem o emprego da violência ou grave ameaça, tá certo? Então, não vou falar em furto, eu vou falar em roubo. E aí, roubo próprio, impróprio ou majorado? Acabamos de ver, típico exemplo de roubo impróprio. Resposta da nossa questão, letra D. Certo, gente? Resposta da nossa questão, letra D. Beleza? Um exemplo aqui que nós vimos, um exemplo muito parecido com o que caiu aí na prova, tá bom? Um exemplo muito parecido com o que foi cobrado na prova, beleza? Então, quinta questão, resposta, letra D. Vamos seguir. Olha só, o que nós temos aqui na questão 6? A questão 6 nos diz o seguinte: durante a madrugada, prova aí de inspetor da Polícia Civil, questão também 2021, perceba essa pertinência aí em prova, tá certo? Durante a madrugada, o telefone fixo da residência de Gaia toca e, preocupada com seu filho, Pério, a ligação é atendida com a frase: Pério, você está bem? O chamador, Fogos, afirma que o bem-estar de Pério dependerá do comportamento dela, já que eu tenho subjugado. Passa então a exigir. Opa, gente, tu tá fazendo a questão tu tá na tua prova, falou em exigir. Opa, isso é importante, isso é muito importante. Passa então a exigir o pagamento de resgate, passando as orientações para que Gaia deposite aí essa importância de 10 mil na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor. Tá certo? Então ela transfere o valor sem saber que, na verdade, Pério estava completamente a salvo.
apenas dormindo na calçada de sua residência, haja visto o excesso no consumo de bebida alcoólica. Rapaz, que cachaça que custou caro, meu irmão. Olha só. Que cachaça que custou caro. Pois é. Então, professor, olha só. O que nós temos aqui? Eu quero que você entenda uma coisa. As alternativas nos apontam furto, roubo próprio, extorsão mediante sequestro e estelionato. Cara, e aí, professor? O que nós temos? Primeiro, vamos dar nome aos bois. Gente, olha só. Uma coisa que eu falo no penal que é muito importante e eu quero que você leve. No penal é fundamental que se dê nome aos bois. Como assim, professor? Eu não posso confundir os crimes. Eu não posso achar que uma conduta que é parecida, ela é igual. Então, olha só, no penal é fundamental que você saiba exatamente onde você está. No penal é fundamental que você saiba exatamente os tipos penais. Embora eles em algum momento sejam parecidos, olha, eu tenho situações muito parecidas, mas isso não quer dizer que sejam situações iguais. Então, por favor, muita atenção no estudo desses tipos, tá certo? Olha só, por que, professor, que você fala isso? Vamos entender, gente, de forma bem direta, quando se fala em extorsão mediante sequestro e estelionato. A dúvida nessa questão pariu muito entre esses três tipos. Mas quando é que eu tenho cada um deles, professor? Quando é que eu tenho cada um deles? Primeiro, gente, o crime de extorsão, ele está tipificado no 158, tá certo? E ele é um crime formal. Isso é muito importante em prova. A extorsão é um crime formal. Situação na qual o sujeito emprega meios aptos a constranger, olha só, meios aptos para constranger a vítima, visando sempre vantagem indevida. No caso de saques em caixas eletrônicos, como o criminoso não sabe a senha da vítima, ele não vai conseguir pegar o dinheiro se a vítima não cooperar. Então ele vai constranger aquela vítima para que a vítima possa ali dar para ele aquele valor. Ele utiliza meios ali a obter essa vantagem. Perceba que ele precisa da vítima, tá certo? Perceba que ele precisa da vítima. Sem a vítima ele não vai conseguir. Sem a vítima ele não consegue, tá certo? E isso é o crime de extorsão. Ele vai constranger a vítima, ele vai criar situações para constranger a vítima e fazer com que a vítima ali lhe dê aquela situação muito parecida com o que nós encontramos na questão. Mas vamos ver aqui, extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão mediante sequestro, e aqui artigo 159 do CP, será praticado quando o agente sequestra uma determinada pessoa para exigir de outrem vantagem indevida para liberar o refém. Então, olha só, na extorsão mediante sequestro, que popularmente as pessoas chamam de sequestro, não, isso não é sequestro. Isso se fosse ventilado na mídia, olha só, o exemplo, no dia 1º de agosto de 2013, por volta das 18 horas, os elementos em comunhão de vontades e conjunção de esforços sequestraram as vítimas, mãe, filho e sogra, com o fim de obter para si a vantagem ali de R$1 milhão a ser sacado do banco em que a primeira vítima era gerente como condição de resgate. Gente, olha só, se isso é vinculado na mídia, muito provavelmente isso seria noticiado como sequestro. E isso não é sequestro, isso é extorsão mediante sequestro. Perceba, você vai sequestrar uma pessoa e exigir como condição de resgate de uma terceira, tá certo? De uma terceira pessoa. Então se sequestra A e passa a se exigir de B ali um valor a título de resgate, tá certo? A título do resgate para liberar essa pessoa. Então isso é extorsão mediante sequestro. Perceba que na questão ele não chegou a sequestrar o filho. O filho estava na calçada, bebaço, cara. O filho estava na sala, na calçada, perdão, morto de bêbado, não conseguiu nem entrar em casa. Então perceba que eu não tenho extorsão mediante sequestro na questão, tá bom? Estelionato, olha só, estelionato, são enquadrados como estelionato o golpe do bilhete premiado, o golpe do falso emprego. Olha só, a obtenção do estelionato, eu tenho a obtenção de uma vantagem ilícita. Sim, professor, se tem a obtenção de uma vantagem ilícita. E com essa obtenção de uma vantagem ilícita, eu vou causar prejuízo em outra pessoa, beleza? Se causa um prejuízo a outra pessoa, obviamente, mas eu vou utilizar uma artimanha, um meio mais sutil, tá entendendo? Eu não vou chegar
logo assim, olha como olha o que a questão disse, gente. Olha o que a questão disse, que ele já chega exigindo. Não, no estelionato não é assim. No estelionato eu tenho o quê? O 171. Olha só, eu vou utilizar uma artimanha. A vítima, às vezes, no estelionato, gente, uma diferença é uma diferença interessante da extorsão para o estelionato. Na extorsão, a vítima entrega chorando. No estelionato, a vítima entrega sorrindo. Cara, o cara vem com um papo tão interessante, o cara vem com um papo tão bacana, que eu acabo entregando. Olha, achando que eu vou ganhar um emprego, achando que eu ganhei um bilhete premiado na loteria. Olha só, cara, tu ganhou um valor a título de... tu ganhou 10 mil reais a título de resgate aí. Tu bota para tu resgatar teu prêmio, deposita 2 mil, cara, porra, ganhei 10, vou depositar 2, ainda fico com 8, tá valendo. Então, perceba, a vítima entrega sorrindo, achando que vai ter uma mega vantagem, quando na verdade ela vai ter um baita de um prejuízo, e a vantagem ilícita quem vai ter é o estelionatário, beleza? Então, olha só, ele engana alguém e essa pessoa enganada é levada a erro, tá certo? Então, gente, é uma rápida distinção entre esses 3 crimes, tá bom? Uma rápida distinção entre esses 3 crimes que nos leva de volta à questão. E olha só, no momento em que ele exige ali, estou diante de quê, professor? Gente, isso me leva aqui à figura da extorsão, tá certo? Isso me leva à figura da extorsão. Estou diante do crime aí de extorsão. Beleza? Não foi estelionato, não foi roubo nem furto aí, muito menos extorsão mediante sequestro. Ele não chegou a sequestrar o filho, o filho estava bêbado na calçada, não conseguiu nem entrar em casa, portanto não é extorsão mediante sequestro, é sim crime de extorsão. Beleza? Então, resposta aí da nossa questão, letra C, tá certo? Resposta da nossa questão, letra C. Vamos dar seguimento à nossa próxima questão, tá certo? 7ª questão, olha só, prova da PC do Rio Grande do Norte, de escrivão, agente escrivão, tá certo? Questão 2021. Gente, é importante que sempre se treinem com questões atualizadas, tá bom? É importante que vocês estejam aí sempre treinando por questões atualizadas. Por quê, professor? Porque nós tivemos várias atualizações aí, muitas delas com o pacote anticrime. A gente vai ter um curso aqui no nosso canal, curso voltado aí para todas as atualizações que o pacote anticrime já trouxe, voltados para concurso público. Não é um curso de pacote anticrime, tá certo? É um curso como o pacote anticrime ele tem sido cobrado em concurso público, com resolução de questões, algo bem mais direto, tá certo? Nessa altura do campeonato, muitos de vocês já tenham tido acesso a vários cursos, pacote anticrime. Eu quero conversar com vocês como esse crime tem sido cobrado em concurso, como essa lei tem sido cobrada em concurso público, tá certo? Beleza, então olha só. Falando nele, né? Olha só. Joyce, apresentando-se como agente de viagens, em 4/2 de 2021, ofertou ao casal Jane e Marcelo pacote turístico para um cruzeiro. Eles se interessaram pela oferta e efetuaram o pagamento de parte do valor do pacote a título de sinal. Sem qualquer notícia nos dias seguintes, Jane e Marcelo tentaram entrar em contato com Joyce, mas não obtiveram êxito, pois o endereço e o número de telefone constantes no cartão de visitas disponibilizados eram falsos. Diante disso, compareceram à delegacia para registrar a ocorrência. Considerando o acima narrado e que o dolo inicial de Joyce restou evidenciado, o fato por ela praticado configura o crime de... Olha só, nós discutimos isso já na questão passada. Quando as vítimas aí entregaram sorrindo, olha só, foram enganadas, foram ludibriadas e aí pagaram por uma coisa que não tiveram. Percebam, Joyce passou-se por agente de viagens e Joyce obteve uma vantagem ilícita aqui, obteve uma vantagem ilícita. E como? Né? E causou um grande prejuízo a outras pessoas. De fato, professor, causou um grande prejuízo a outras pessoas. Ela utilizou meios e artifícios, artimanhas para isso. E enganou porque conseguiu enganar as vítimas. Beleza? Tranquilo. Então, professor, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a configuração do crime de
estelionato, tá certo? Mas essa questão, ela não queria só isso. Ela não queria só que você soubesse que crime restou configurado, qual era o crime que foi configurado. Essa questão queria saber se você estava atento às alterações que o pacote anticrime trouxe. Como assim, professor? Olha só. Essa alteração ela foi incluída pela 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Perceba que já está na data. Olha só a questão aqui, o pacote anticrime já estava em vigor. Então volta para a gente aqui. Somente se procede mediante representação. O que antes era de ação penal pública incondicionada, com o pacote anticrime, o crime de estelionato, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então o estelionato ele passou a ser um crime de ação penal pública que se procede mediante representação, condicionada à representação do ofendido. Professor, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver, meus amigos, porque isso passou a ser a regra. Antes, o nosso Código Penal tratava o estelionato como um crime de ação penal pública incondicionada. Lembra, quando a lei silencia, ação penal pública incondicionada, quando a lei silencia, crime de ação penal pública incondicionada. Quando a lei traz expressamente, olha, somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação, ou seja, o estelionato, via de regra, agora ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Por que eu estou falando via de regra, professor? Porque existe exceção. Ou melhor, existem 4 exceções. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, olha só. Professor, qual é a ação penal no crime de estelionato? Agora, depende da vítima, tá certo? Qual é a ação penal no crime de estelionato? Depende de quê? Depende da vítima. A vítima, ela é administração pública direta e indireta, é criança e adolescente, e aí lembrar das regras do ECA, sim. Pessoa com deficiência mental, atenção, a lei não fala em deficiência física, a lei fala em deficiência mental. Se isso é cobrado em uma questão, você precisa ter atenção. Então a lei não fala em deficiência física, a lei fala em deficiência mental. E essa pessoa ela é maior de 70 anos ou incapaz, nesse caso, a ação penal é pública incondicional. Beleza? Atenção com isso. Muita atenção com isso. Via de regra, somente se procede mediante representação. Porém, se as vítimas forem administração pública direta e indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, tá bom? Não é física, e maior de 70, por que eu estou colocando em negrito isso, professor? Porque 70 é uma coisa, maior de 70 é outra. Tá certo? Então, atenção com isso em concurso público, tá bom, gente? Atenção com isso em concurso público, beleza? Então, olha só, o que nós temos aqui? Professor, como resposta dessa questão, eu já percebo que foi estelionato. Mas, e aí? Depende de representação ou independe de representação? E aí? Gente, a questão te traz alguma qualidade especial? A pergunta que eu te faço, a questão te traz alguma qualidade especial dessas vítimas? Não. A questão não te fala a idade. A questão não te diz a idade das vítimas. A questão não te diz que elas são incapazes. A questão não te fala em nenhuma situação desse tipo. Então você está onde? Você está na regra. Se a questão não te traz nenhuma condição especial dessas vítimas, você se encontra onde? Você se encontra na regra. E na regra, o que você tem? Estelionato, e vai depender de ação de representação das vítimas. Resposta da nossa 7ª questão, portanto, letra B. Resposta da nossa 7ª questão, portanto, letra B. Tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Atenção com essas atualizações, tá certo? A 8ª questão nos diz o seguinte. Prova da PRF. Olha só, em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou alteração no chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Então, olha só. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.
Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da Blitz, o condutor praticou o crime de corrupção ativa. Beleza? Sim ou não? Vamos lá. Professor, o que é corrupção ativa? Artigo 333 do nosso Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Olha só. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Professor, quem é que pratica corrupção ativa? Particular. Quem oferece é o particular. A pena é aumentada de 1/3 caso esse realize o pedido do particular. Isto é, não realize ou pratique o ato infringindo seu dever legal. Perceba que o funcionário público, quando ele atende, ele entra nesse aumento de pena. Então, corrupção ativa. Quem pratica? O particular. Tá certo? O particular que vai oferecer. Professor, e a corrupção passiva? Solicitar ou receber para si ou para trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, ou aceitar promessa de tal vantagem. Opa, corrupção passiva, quem é que pratica, gente? Funcionário público, tá certo? Funcionário público. Olha só, exemplo, caso o indivíduo ofereça dinheiro para um policial em troca de não receber uma multa, e o policial aceita, o particular comete o delito de corrupção ativa. E o policial, funcionário público, crime de corrupção passiva, tá certo? Portanto, aí, gente, olha só. Com esse exemplo, nós matamos a resposta da nossa questão. Oferecer dinheiro irregular, oferecer é o quê? Um crime cometido pelo particular. Que crime é esse, professor? Corrupção ativa. Então, a resposta da nossa questão, portanto, letra C, tá certo? Correto aqui, a letra C, professor. Tá correto, tá certo? Correto aí a nossa questão. Beleza, galera? Tranquilo? Então, atenção, porque em uma mesma conduta eu posso ter os dois crimes, tá bom? O que eu queria chamar a atenção de vocês é que, por exemplo, no exemplo que eu trouxe de corrupção passiva, numa mesma conduta, eu posso ter o particular oferecendo, tá bom? Eu posso ter o particular oferecendo e o funcionário público recebendo, tá bom? Então, nessa mesma situação, em um mesmo contexto fático, eu posso ter o quê? Posso ter os dois exemplos. Um exemplo de corrupção ativa e corrupção passiva, tá certo? Eu posso ter nesse mesmo exemplo dois crimes, tá certo? Eu posso ter nesse mesmo exemplo dois crimes, tá certo? Então, atenção com relação a esse crime, tá bom? Então, em um mesmo exemplo, eu posso ter dois crimes, tá bom? Chegamos na questão 9, tá bom? E na questão 9, nós encontramos a seguinte redação. Em uma rodovia federal, próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, o caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e de um passageiro, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita. Então perceba que a questão te mostra que a mercadoria é lícita, tá certo? A mercadoria é lícita, de procedência estrangeira, mas sem o pagamento dos devidos impostos de importação. O motorista, penalmente imputável, e proprietário do caminhão admitiu a propriedade dos produtos. O passageiro, que se identificou como servidor público alfandegário lotado no posto de fiscalização fronteiriço pelo qual o veículo havia passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer a existência dos produtos no caminhão e que apenas pegou carona com o motorista. Olha só. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa, ele responderá pelo delito aqui de descaminho em sua forma qualificada. Ele tinha o dever funcional de prevenir e de reprimir o crime. E aí a questão pergunta quer saber se está certo ou errado, né, gente? Olha só, vamos aqui. O que é o contrabando? Contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida, tá certo? Então o contrabando é quando você importa ou exporta mercadoria proibida, tá certo? É o ato de trazer ao país ou exportar mercadoria que é proibida. Não é o que trata a questão, beleza? Não é o que trata a questão. Professor, quem é que pode cometer contrabando?
qualquer pessoa, particular, tá certo? É um sujeito aqui comum, particular. O descaminho, também qualquer pessoa. Só que o descaminho é quando você vai iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída ou pelo consumo da mercadoria. Repare que a questão mostra que ele não fez sem o pagamento dos devidos impostos de importação. Perceba que não foi feito o pagamento dos impostos de importação, tá certo? A mercadoria não é proibida no país, sendo certo que o crime ocorre pela introdução ou saída de mercadoria com alteração no valor do imposto sobre a referida mercadoria. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, o STF já entendeu que o crime de descaminho é um crime formal, tá certo? Não existe o efetivo prejuízo ao erário. Professor, beleza, existe o contrabando, existe o descaminho, nós vimos aí. Mas e o crime do 318? Facilitar com a infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Quem é o sujeito ativo aí, professor? Funcionário público. O sujeito ativo aqui é o funcionário público. Perceba, caso comprovada a participação do servidor público, se está comprovado a participação do servidor público, ele responde pelo crime do 318, facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho, tá certo? E não pelo delito de descaminho, tá bom? E não pelo delito aqui de descaminho. Portanto, a questão está errada, tá certo? Portanto, a questão está errada. Gabarito errado para a nossa 9ª questão. Tranquilo? Olha só. Próxima questão, CESP 2018, PC Maranhão. Rui e Lino, irmãos, combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro, pai de Rui e de Lino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos furtados em sua residência por algum tempo, porque eles estavam sendo investigados. Atenção. Professor, quando você fala isso, você está diante de quê? Você tem um favorecimento pessoal, tá certo? Artigo 348 e favorecimento real. Professor, qual a diferença de favorecimento pessoal para favorecimento real? No favorecimento pessoal, gente, você vai auxiliar a subtração, subtrair-se a ação de autoridade pública o autor do crime que é combinado a pena de reclusão. Como assim, professor? No favorecimento pessoal, você ajuda a pessoa, o autor do crime, o criminoso a se esconder, tá certo? Lembrando que se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, né? Aqui fica isento de pena, né? Por razões óbvias, você vai sempre uma situação aqui de família, você acaba se envolvendo. Então, nesse caso, fica isento de pena. Mas, via de regra, se você ajuda um criminoso a se esconder, a fugir da polícia, você sabe que ele é autor de um crime, o cara chega, meu irmão, na tua casa, meu irmão, de madrugada, eu assaltei um posto de combustível, me ajuda, eu assaltei um banco, acabei de arrombar uma loja, me esconde, porque a galera tá atrás de mim. E você faz isso, você tá praticando um crime de favorecimento pessoal, tá certo? Professor, se eu prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria e receptação, lógico, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. O cara chega pra mim, diz, Felipe, cara, eu estourei ali o caixa eletrônico, tá aqui esse malote cheio de dinheiro, guarda na tua casa aí, meu irmão, que eu vou fugir e depois, quando a poeira baixar, eu pego. Perceba que eu vou esconder o objeto, a coisa do crime, tá bom? Então, nesse caso, eu estou só escondendo para ele fugir e depois vir pegar a coisa. Nesse caso, eu estou cometendo favorecimento real. Eu estou ajudando a esconder o objeto, a coisa do crime, tá certo? Não confundir com receptação. Na receptação, você vai adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio. Perceba que nessa situação, gente, eu não vou ficar com a coisa, não. No favorecimento real, eu vou só esconder a coisa para que ele venha pegar em outra oportunidade, tá certo? Para que ele venha ali buscar em outra oportunidade, tá certo? Então, não confundir
uma coisa com outra, tá certo? Não confundir favorecimento pessoal, a pessoa, com o real, coisa, objeto, tá bom? No favorecimento pessoal você esconde a coisa, perdão, no favorecimento pessoal você esconde a pessoa, o criminoso, o autor do crime, e no favorecimento real você esconde, você ajuda a esconder ali o objeto, a coisa, tá certo? Isso caiu, isso foi questão uma vez da prova da UAB, e perguntava a seguinte ideia, trazia a seguinte situação, que o cara assaltou, não lembro se um posto de combustível ou um banco, e ele pediu ajuda para a ex-namorada. A ex-namorada coloca ele no carro e foge. E aí pergunta, só que nessa fuga ele estava com o dinheiro em mãos, né? E ela pegou ele e o dinheiro e fugiu. Como diria lá no meu Maranhão, ele aberou no mundo. Professor, ela abera no mundo com ele. Professor, nessa situação, o que eu tenho aí? Gente, nessa situação você tem a seguinte situação. Nessa situação você tem a seguinte situação. Tu tem a figura do favorecimento pessoal. Professor, mas ele estava com dinheiro, ela estava fugindo, ele estava com dinheiro. Pois é, mas ela estava ajudando, era ele a fugir. Se ele tivesse com dinheiro, se ele tivesse sem o dinheiro, ela ia ajudar ele a fugir da mesma forma. Tá certo? Ela ia ajudar ele a fugir da mesma forma, tá certo? Portanto, aí, resposta da nossa 10ª questão, letra B. Olha só, irmãos combinaram, foi procurado e permitiu, em benefício de seus filhos, a ocultação de objetos furtados em sua residência por algum tempo. Nessa situação, eu tenho a prática aqui do favorecimento real. Ele está escondendo os objetos do crime, tá certo? Beleza, gente. Meus amigos, olha só. Era isso que nós tínhamos para discutir hoje. 10 questões de penal, tá bom? 10 questões aí de direito penal. Professor, eu tive alguma dúvida durante a explicação? Queria que o senhor pudesse tirar alguma dúvida. Pode me encaminhar, tá certo? No meu Instagram, professor Felipe Siqueira, tá certo? Professor Felipe Siqueira. Você pode encaminhar qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer crítica, sugestão. Professor, eu queria que o senhor fizesse 10 questões sobre a lei de drogas, sobre crimes hediondos. Enfim, dá essas sugestões, coloca aí nos comentários, que eu vou estar sempre de olho aí nos comentários, tá certo? Eu vou estar sempre de olho aí no que vocês estão postando a respeito dos nossos assuntos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos. Lembrando que se você gostou aí, compartilhe o nosso vídeo, curte e se inscreve no nosso canal. A gente vai ter sempre muita novidade para você que está estudando aí para concurso público e você que também está na faculdade, tá certo? A gente vai ter sempre temas relacionados ao penal, ao processo penal e também à legislação penal especial, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.